respondidas em relação a esse episódio. A primeira questão é: a quem pertencem essas joias? Se ao particular Bolsonaro, o cidadão Bolsonaro ou à República Federativa do Brasil. A segunda questão é se houve algum crime de descaminho na entrada dessas joias do Brasil. E a terceira questão é se na tentativa de retirada, retomada dessas joias, existiu ou não algum tipo de crime. Quais são os fatos que a gente tem até hoje revelados? Lembrando que esse é um episódio que está ainda em fase de esclarecimento e em relação ao qual todo dia surgem fatos na imprensa. O que nós temos até agora? Nós temos a informação de que joias foram dadas de presente ao presidente Bolsonaro numa viagem que ele não estava presente e que foram trazidas por um ministro de Minas e Energia junto com o assessor. Uma parte dessas joias passou pela alfândega sem fiscalização e a outra parte ficou retida. O ministro Bento, nos dias seguintes, fez uma consulta ao setor responsável da presidência sobre a incorporação desse material ao acervo e a partir desse momento houve uma série de iniciativas buscando retomar essas joias que estavam na Receita Federal. Uma vez colocados esses fatos de modo breve, a gente pode responder aquelas 3 perguntas iniciais com 2 ressalvas muito importantes. A primeira ressalva é que são fatos que ainda estão em fase de esclarecimento. A segunda ressalva é de que, se alguém praticou qualquer tipo de crime, seja quem for, do partido A ou do partido B, fulano ou ciclano, a pessoa deve ser investigada, deve ser responsabilizada e deve ser punida. E a última palavra incumbe à justiça. Feita essa introdução, vamos àquelas 3 questões que eu mencionei. A primeira questão é: a quem pertencem essas joias? Segundo a regulamentação legal de decreto e interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União, essas joias pertencem ao Estado brasileiro. O precedente que permitiu a compreensão desse tipo de situação é justamente a análise que foi feita no caso do acervo do presidente Lula e da presidente Dilma, que foi extraviado ou que desapareceu e que foi analisada numa diligência pelo Tribunal de Contas, que constatou que Lula e Dilma tinham incorporado ao patrimônio público menos de 5% dos presentes recebidos. Além disso, Lula tinha levado para um cofre, numa instituição privada, num banco, uma parte desses presentes recebidos. E o que aconteceu foi que foram identificados esses itens, estavam no acervo privado, e foram transferidos para o acervo público, e uma parte desses itens ainda não havia sido encontrada. E foram intimados Lula e Dilma para devolução desses presentes, e nem todos foram encontrados. O que a auditoria constatou ainda é que existia uma extrema desorganização no modo como eles eram incorporados ao patrimônio privado, assim descaminho. Se elas seriam incorporadas ao patrimônio público, não tem irregularidade absolutamente nenhuma, porque essas joias não são objeto de tributação, elas podem ser internalizadas sem ser retidas. E em relação à terceira pergunta, houve algum crime, irregularidade na tentativa de reaver essas joias? A resposta novamente tem que ser em cima das 2 hipóteses. Se essas joias fossem incorporadas ao patrimônio privado, não poderiam ser objeto de tentativa de serem reavidas por meio de funcionários públicos. Existiria aí um crime de advocacia administrativa. Por outro lado, se o presidente Bolsonaro estava buscando incorporar essas joias ao patrimônio público, não tem crime porque os funcionários envolvidos em buscar reaver essas joias estavam militando em favor do interesse público. Obrigado. Se tiver qualquer dúvida em cima do que eu falei, dá uma olhadinha no meu artigo hoje da Gazeta do Povo, em que eu falo tudo isso bem detalhadamente. Deputado, o senhor e o deputado Beto Richa estão trocando farpas aí, principalmente através da imprensa e redes sociais. O que originou esse desconforto e essa troca de acusações? O Beto Richa, numa entrevista, criticou bastante a Lava Jato, e o senhor também, ontem, numa postagem, citou várias condenações do deputado. Isso não é ruim, porque até os dois integram a bancada paranaense justamente de oposição ao governo federal. O que motivou essa crise e aonde que nós podemos, que prejuízo pode trazer para a população do Paraná?
Eu não troquei farpa nenhuma, eu simplesmente fiz o que eu sempre fiz em relação a todos os investigados em casos de repercussão pública envolvendo crimes. Eu exponho os fatos para a sociedade porque isso faz parte da minha pauta. Eu luto contra a corrupção e eu exponho fatos, provas em relação a crimes porque eles devem ser objeto de responsabilização pela justiça do modo adequado, ao tempo adequado, de um modo que o réu possa exercer seus direitos, ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal. E o que eu fiz em relação ao Beto Richa foi expor para a sociedade o que existia de investigações e processos, quais são as acusações e por que elas ainda não resultaram eventualmente numa sentença final. E por que não resultaram? Porque embora existam várias acusações, o Supremo Tribunal Federal em 2019 mudou a regra do jogo e dizendo que casos de corrupção política devem ser julgados pela Justiça Eleitoral e não pela Justiça Federal. Isso fez com que os processos mudassem de justiça e tivessem que ser reiniciados do zero. Mas, como eu expus nas minhas redes sociais, existem várias acusações já apresentadas, várias operações, não só do Ministério Público Federal, mas também do Ministério Público Estadual, envolvendo fatos praticados, segundo as acusações, pelo ex-governador Beto Richa. Uma segunda razão para expor esses fatos é a relevância da participação da sociedade e de que a sociedade possa ter acesso às informações sobre as pessoas que ocupam posições relevantes de poder, posições de governo, seja no executivo, seja no legislativo, e que estejam sendo investigados, porque a sociedade tem um papel essencial de fiscalização, de conscientização, de refletir sobre a política e de participação no governo no sentido amplo de gestão da coisa pública no país. E é natural que réus, investigados, acusados pela Lava Jato tenham buscado retalhar, atacar a credibilidade da investigação ao longo do tempo, mas é uma investigação muito consistente que não foi conduzida por um procurador, por um juiz, mas só no Ministério Público Federal por um conjunto de entre 15 e 20 procuradores da República. Agora, essas acusações levianas que acusados, réus costumam fazer contra a Lava Jato, procuradores, juízes, pode acabar suscitando dúvidas em algumas pessoas. Então, em razão disso, a gente entende importante esclarecer o contexto pelo qual essa reação acontece de pessoas do sistema político que são investigadas contra agentes públicos que atuaram no caso do Lava Jato. E em relação à atuação hoje no parlamento, o que nós temos presente é de que o meu trabalho é defender os interesses da sociedade, não é defender fulano, ciclano, não é me unir a um político X ou a um político Y, não é brigar com o político X ou o político Y, não. O meu papel é defender propostas, causas, pautas. E eu vou defender essas propostas, causas e pautas, se elas forem impostas pela sociedade, venham de quem quer que venham. A verdade, a justiça e a qualidade de uma proposição independe de quem a propõe, independe mesmo da sinceridade de quem a propõe. Então, sempre que uma proposta for boa para o país, eu vou estar do lado dessa proposta. Ainda que essa proposta tenha sido feita por pessoas que tenham sido investigadas ou acusadas. O que eu não vou fazer é me aliar àquelas pessoas, é isso que eu não vou fazer. Não vou me aliar a pessoas, eu vou me aliar sim a causas, a pautas. Então, em relação a esse ponto, os paranaenses podem ficar muito tranquilos que as causas dos paranaenses são as minhas causas e eu vou sempre lutar por elas. Agora, ainda falando de Lava Jato, teve duas situações envolvendo juízes da Lava Jato. Uma que foi o afastamento do Bretas e outro um pedido que o senhor assinou, inclusive participou das assinaturas de afastamento do novo juiz da Lava Jato. Não me recordo o nome dele agora. Gostaria que você explanasse um pouco sobre essas duas situações também. Legal. O afastamento do juiz federal Marcelo Bretas foi uma espécie de punição. É algo muito raro de acontecer na justiça, um afastamento no começo do processo. Como se eles deram início, o Conselho Nacional de Justiça deu início ao processo disciplinar e afastou, a gente chama cautelarmente, afastou por um cuidado, ele afastou o juiz Marcelo Bretas. A questão é, o que pesa contra o juiz Marcelo Bretas? Não tem triplex, não tem sítio, não tem rachadinha, não tem joias luxuosas, não tem malas de dinheiro, não tem contas no exterior, não tem farras de guardanapo, não tem nada de concreto em relação ao juiz federal Marcelo Bretas. O que existe contra ele, sim, são evidências de que ele trabalhou de modo sério, dedicado, consistente, abnegado
para reaver nos cofres públicos bilhões de reais e para responsabilizar pessoas que, segundo as evidências, cometeram crimes gravíssimos em prejuízo do Brasil, dos brasileiros e da nossa sociedade. De tudo que veio à tona em relação ao juiz Marcelo Bretas, a partir dessas investigações do Conselho Nacional de Justiça, que vieram à imprensa, não existe nada de consistente contra ele. Não tem como eu entender esse afastamento do juiz Marcelo Bretas fora de um contexto maior que existe, de reação do mundo político contra as investigações, contra a Operação Lava Jato. Uma reação em que o Senado Federal, que é o órgão que sabatina os integrantes, os membros do Conselho Nacional de Justiça, assim como sabatina os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, passou, a partir dos últimos anos, a exercer uma imensa pressão para que não entrassem nesses órgãos pessoas, procuradores, juízes que apoiam a Lava Jato, e sim entrassem nesses órgãos de controle pessoas que têm críticas, ressalvas, que atacam a Lava Jato, que são antagonistas em relação à Lava Jato ou que são mais suscetíveis ao mundo político, a ouvir as vozes do mundo político. Isso ficou muito claro nas sabatinas. Isso resultou recentemente, inclusive, numa condenação absurda de procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro, inclusive um deles condenado a uma pena de demissão, que foi depois convertido numa pena de suspensão, por eles terem basicamente feito o trabalho deles. O fato que da minha apuração era a divulgação de uma denúncia, uma acusação que é pública e que foi cadastrada por equívoco por um servidor do Ministério Público como se fosse sigilosa, mas logo em seguida o juiz identificou o equívoco e levantou o sigilo e eles fizeram a divulgação como foi feita de todas as denúncias. E com base nisso, é risível, foi emitida uma pena de demissão, o que demonstra que existe sim uma reação do mundo político exercendo pressões e influências sobre os órgãos mais diversos contra a investigação e os investigadores. Uma outra situação que nos preocupa é o fato de que assumiu o caso Lava Jato em Curitiba um juiz federal que tinha um passado de críticas ferrenhas à Operação Lava Jato, mas muito pior do que isso. Um juiz que usava como login no sistema da Justiça Federal a sigla LU22, indicando Lula para 22 na presidência da República. Um login que era utilizado e visto por todos os servidores e colegas seus da Justiça Federal, o que significava uma espécie de campanha político-partidária, o que é vedado para juízes e para membros do Ministério Público. Ainda em nome desse juiz federal, que atua na vara em Curitiba, existem doações feitas a campanhas. Ele nega que sejam dele, mas existem doações feitas a Lula e a uma outra deputada do Partido dos Trabalhadores. E nós pedimos a investigação dessas doações para que a Justiça possa apurar efetivamente o que aconteceu diante da negativa dele. Além disso, existe a imprensa noticiou que existe uma delação do próprio pai do juiz feita na Lava Jato. Existe essa indicativa de que ele foi mencionado numa delação, até com codinome pelo Odebrecht, seria chamado de Abelha. E é claro que um filho não pode responder por eventuais falhas, erros ou crimes do pai. Mas não se trata disso aqui. Se trata sim do fato de que alguém não tem isenção para julgar um processo em que o pai foi potencialmente implicado. Por conta disso e de outros fatos, nós pedimos o afastamento desse juiz da Lava Jato por ele não ter os requisitos de imparcialidade, por ele não ter por nós vermos um risco à imparcialidade de julgamento, seja sob o ponto de vista subjetivo da atuação pessoal dele, seja por uma questão de necessidade, de uma visão da sociedade, uma garantia de imparcialidade, de uma percepção pública de imparcialidade, até para proteger a credibilidade do judiciário. Deixar o senhor descansar um pouquinho, me dirigir ao deputado Fábio. Uma questão que preocupa muito os paranaenses e nós aqui do Oeste principalmente é o pedágio. A nossa região já pagou caro por muitos anos por conta de um pedágio mal feito no passado. O transporte nosso é caríssimo para chegar em Paranaguá, enfim. Estava bem encaminhado já o novo modelo. De repente troca o governo e agora a coisa está emperrada. E essa semana também foi desmanchado lá na Assembleia a comissão parlamentar. Qual que é a perspectiva? Que nós podemos esperar?
vai andar esse novo pedágio, essa proposta, o Estado e a União vão conseguir se entender? A pergunta é bem interessante e até antes de responder ela de maneira bem objetiva, a gente precisa só não esquecer que nos quase 30 anos que teve de contrato dos pedágios, mais de 1.000 quilômetros de rodovias eram ter sido duplicadas. E inclusive uma delas que passa aqui na frente de Cascavel, que é a BR-177. Exatamente. Dos 1.000 quilômetros que eram para ser duplicados, foram duplicados apenas 300 quilômetros. Mais de 700 quilômetros deixaram de ser duplicados. E foi feito um levantamento, a pedido do Ministério Público Federal, quando o Deltan estava chefiando a Operação Lava Jato, que ocorreram nesse trecho de 700 quilômetros, colisões frontais, ou seja, se fosse pista dupla não teria acontecido, e infelizmente faleceram mais de 400 paranaenses. E quando nós dizemos, nós que defendemos a Operação Lava Jato, que a corrupção é uma assassina e corrupção mata, às vezes chamam a gente até de exagerado. Mas eu quis só trazer isso à nossa memória, porque além disso, a corrupção tira dinheiro dos hospitais, a corrupção tira dinheiro das escolas, da merenda de crianças, e ela, além de ser uma assassina, a corrupção ela promove a desigualdade social. Quando a gente fala de pedágio, claramente, isso é matematicamente comprovado que Cascavel, a região oeste do Paraná, Cascavel e região foram os principais afetados pela corrupção que teve nos pedágios. E hoje, quando a gente olha o contexto de Cascavel e região, o produto que aqui custa 2x, em Curitiba custa quase x, por causa do preço do custo da logística. Caminhões tombando na estrada, eu vim de Curitiba dirigindo, eu vi pelo menos 2 ou 3 acidentes, buracos de pista, gente trocando pneu pela falta de condição que nós temos hoje nas estradas. O que acontece hoje no meio político, executivo e legislativo aqui do Estado do Paraná é que nós vemos que existe uma intenção do governo do Estado aprovar um modelo de negócio já previamente conversado com o setor produtivo, com o G7, que fala, lembrando que o G7 passa praticamente quase 95% do PIB do Estado do Paraná passa pelo G7, e o G7 aprovou isso tendo como braço técnico a Fiel. Com a mudança de governo, o que nós percebemos é que naturalmente o PT ele quer participar de uma maneira mais incisiva nesse processo. O governador ele conseguiu uma reunião com o ministro dos Transportes e até onde eu soube, eu não posso isso definitivamente comprovar, mas os deputados estaduais da Frente Parlamentar dos Pedágios, da antiga legislatura, eles não foram convidados porque existe um entendimento, um pré-entendimento, um prévio entendimento da Casa, da Assembleia Legislativa, que a Frente Parlamentar, com o fim da legislatura, ela acabou, ela não existe mais. Tanto que hoje existe uma discussão dentro da Assembleia Legislativa para se discutir qual frente parlamentar que vai acontecer, porque existem 2 requerimentos, um da dita base do governo e a outra da oposição. Então a Assembleia Legislativa está nesse ponto. Só que a Assembleia Legislativa não é o elemento que vai definir qual é o modelo do pedágio, mas sim os poderes executivos, o estadual e o federal. E hoje existe uma conversa para se alinhar dessa forma. Só que existe uma discordância em relação ao modelo do governo do Estado e a base de deputados estaduais do PT aqui no Estado do Paraná. Então, o que nós precisamos como cidadãos é que efetivamente esse problema seja resolvido e seja efetivamente rapidamente decidido qual é o modelo de pedágio que vai acontecer. Era para ter tido um evento que foi cancelado, onde já iria ser anunciado o lote 1 e o lote 2. Na semana passada. Exatamente, esse evento foi cancelado por uma questão, ao meu ver, político-partidária. Certo. Agora, para fechar só a minha pergunta, que tem colegas aguardando, eu imagino que a vinda de vocês dois aqui para Cascavel deve ter um motivo especial, ou não? Estou enganado? Um motivo muito especial. Um motivo muito especial é nós anunciarmos a filiação do Henrique Mecabô, o candidato a deputado federal que recebeu o maior número de votos aqui na cidade de Cascavel ao Podemos, que é o partido que a gente integra, robustecendo a força do Podemos com uma pessoa de um alto nível técnico, carismática, tem conquistado a cidade de Cascavel
alguém que traz a marca da renovação e da qualidade para a política, com inclusive um mestrado em economia no Canadá. Esse é o motivo central para a nossa vinda. Agora, além disso, a gente está aproveitando esse momento para prestar informações para a sociedade, para ouvir demandas e para prestar contas, o que faz parte tanto do compromisso do deputado Fábio Oliveira, que é o nosso braço, é o braço da Lava Jato na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, como faz parte do meu compromisso pessoal. Isso é um empurrãozinho para ele ser candidato ano que vem? O Henrique? Em relação à questão só do Mecabô, de tentar responder a pergunta, tem mais 2 anúncios que nós temos também em relação à questão do Mecabô. Além da filiação dele, o Mecabô ele foi escolhido pelo diretório estadual, pelo Executivo Estadual do Estado do Paraná, para ele participar do Executivo. Então, o Cascavel, dentro do Podemos, está representado na Executivo Estadual do Podemos. E também o Mecabô, eu fiz um convite para ele me ajudar a divulgar o nosso trabalho parlamentar, que não é um trabalho focado em região, mas sim a nível de Estado. Então nós temos também um representante do meu gabinete aqui em Cascavel. Em relação à questão de possibilidade do Henrique sair candidato, eu acredito assim que o Henrique ele tem todos os atributos, todas as características que um candidato a prefeito, um candidato a vice-prefeito, um candidato até a vereador, que teria um apoio nosso, tem. Ele realmente tem todos esses atributos. Eu concordo. Eu vejo o Henrique Pecabô como alguém preparado para qualquer função pública, e eu não sei qual é a vontade dele em relação a isso, mas eu posso dizer que, sendo uma região em que eu seja eleitor, ele tem o meu voto.